muitos testes, variou bastante a equipe. O que você conseguiu observar? E se o time já está definido? É a pergunta que todo mundo quer fazer. Então, para mim é muito bom quando você tem 10 dias para trabalhar, como a gente teve, porque você consegue trabalhar o grupo inteiro, você consegue trabalhar todas as tuas opções, deixar o grupo inteiro trabalhado, né? Não é só o time. Então, muitas das vezes as pessoas indagam, mas não repete o time. Você não precisa necessariamente repetir o time que inicia o jogo. Às vezes você faz as trocas, aquele time termina, e você repete aquele time que terminou. Então, se for ver, no geral, você tem 14, 15 jogadores que estão sempre sendo escalados. São mais ou menos aqueles 14, 15 que sempre estão. Então, eles têm um conjunto, uma maneira já de trabalhar. Essa semana a gente fez diversos treinos táticos, né, que abrimos para vocês poderem observar, passar para o torcedor as coisas que estão sendo feitas, né? E a gente tem uma confiança grande em ir a BH e fazer um grande jogo, né? Sabendo que é muito difícil jogar com o Atlético, são raras as equipes, nós mesmos há muitos anos que não ganhamos lá, que é jogo complicado, é jogo grande, mas a gente trabalhou bem para isso, chegar lá e fazer um jogo bom. Cuca, bom dia. Ainda falando sobre esses treinamentos que a gente pôde observar, normalmente a gente pergunta para você por que do treino fechado. Eu queria te fazer a pergunta contrária. Por que do treino aberto e se a gente pode se animar que isso deve virar rotina por aqui? Não, exatamente para que vocês possam passar para o torcedor, que é o mais importante, as coisas que são feitas aqui, né? O porquê que elas acontecem. Vocês avaliaram, cada um na sua opinião, todos os treinos, todas as trocas que nós fizemos, né? Então, às vezes que você escala um ou outro jogador, se vocês não observam os treinos, o torcedor vai pensar, mas por que nós tivemos 12 dias praticamente treinando e avaliando o que era melhor? Então, ao natural, as coisas se encaixam. Você vai sentindo mais confiança em tal situação, mas está trabalhada as outras também. Então, por isso que eu acho que foi importante vocês terem observado também. E deve virar rotina, Cuca, só para não ficar em aberto? Não, rotina não, só até o final do ano. Já tá bom. 3 tá, meses. tá ótimo. E sobre o Dudu, voltando de lesão, a sua definição por escalá-lo ou não será uma definição tática, técnica, ou rola uma preocupação de ser um retorno de lesão justamente? O Dudu, ele machucou contra o Barcelona em Guayaquil exatamente 30 dias atrás. Ele fez um treino coletivo, então é pouco para ele ter uma condição ideal de jogo. Ele é nosso titular, ele é nosso capitão, mas ele fica como opção gradativamente buscando o espaço dele. Durante o jogo, certamente, ele pode ser utilizado. Oi, Cuca. Você finalmente conseguiu esse tempo que você precisava, desde que você retornou, esses 12 dias aí, para poder testar as formações? Quer dizer, foi produtivo nesse sentido? Você sai convicto de que agora você tem realmente mais possibilidades, o time está mais como você gostaria? Está treinado, isso é importante. Mas a gente tem que deixar bem claro as coisas, né? Você está treinado, ter tido 2 semanas para trabalhar, não significa resultado imediato, vitória. Você trabalhou 2 semanas e não ganhou o jogo, pode acontecer. Você trabalhou 2 semanas e ganhou o jogo, também pode acontecer. Mas a médio prazo, questão de 3, 4 semanas seguintes, você tendo tempo para trabalhar, é o que o time precisa para ter uma subida de produção na reta final. Cuca, tudo bem? Aqui é a sua direita. É inevitável a gente não falar a respeito do assunto da semana, foi a volta do Felipe Melo para trabalhar com o elenco. Queria que você desse a sua opinião, você se sente confortável com essa situação? Foi uma coisa que foi imposta por conta de outras questões? A conversa que você teve com ele, como é que ficou a sua situação do seu lado, né? Bom, o caso do Felipe é uma questão fácil de vocês entenderem, porque primeiro foi uma questão embrólio jurídico que se teve, que é o natural, envolve a parte profissional, a parte técnica da coisa, né? Nós somos parceiros, eu, o presidente, a gente tem os mesmos interesses, jamais se pode prejudicar a instituição. Então, uma das razões que o Felipe foi reintegrado foi essa. Não é imposição, é uma aceitação minha também, porque sou parceiro do clube e não quero o mal do clube, como não quero o mal dos jogadores. Sempre falei isso, que não quero o mal do Felipe também. O Felipe reconheceu os seus erros, né? Como qualquer outro ser humano erra, tem o direito de se recuperar, e isso que está sendo dado para ele aqui, sem mágoa nenhuma de minha parte.
está reintegrado, não existe meio reintegrado, não adianta vir aqui, ele está reintegrado para treinar ali e não pode fazer isso, ou está ou não está. Então ele está reintegrado. Agora ele está recuperando todo o tempo que ele parou. Se ele puder nos ser útil ainda ao longo desse ano, vai ser aproveitado, porque é um funcionário do clube. E reconhecer um erro, coisa que acontece. Eu quero poder ajudar o Felipe a ser uma pessoa melhor. E eu, com isso, ser uma pessoa melhor também. A gente pode sempre melhorar na vida, né? Ele, eu, com os erros, com os acertos, com as situações que a vida nos apresenta, né? A gente tem uma vida só. Não adianta se ficar com mágoa, com coisinha assim, que isso aí não leva a nada. Já passou, faz parte do passado, vamos seguir em diante e conseguir o que nós temos de melhor aí para mim, para o Felipe, principalmente para o Palmeiras. Cuca, aqui no meio. Ainda com relação ao Felipe Melo, você pretende relacionar o jogador para a partida contra o Atlético Mineiro? Você já tem algum planejamento? E claro que ele está fazendo recondicionamento físico ainda, mas você tem algum planejamento com relação a isso? Não, ele está longe de ser aproveitado, ficou 30 dias parado, fez os testes e logicamente que não está ideal. Isso é um processo gradativo, sem ter uma data fixa para tal. Cuca, aqui no meio, tudo bem? Tudo bom. Falar de dois jogadores atacantes, um deles, o Borja, se ele tem prazo, ele ficou para visitar a família na Colômbia, e o outro, o Roger, que sentiu alguma coisa no treino hoje, né? Você perde dois para a mesma posição. Quando é que o Borja retorna, até quando ele está liberado, e a questão do Roger? O Borja tinha algumas coisas particulares a resolver na Colômbia, estava jogando lá e foi até segunda-feira dispensado. Então, segunda ele está de volta aqui com a gente. Nós temos o William, nós temos o Daverson, o Roger Guedes sentiu alguma coisa no tornozelo, nós vamos ver lá dentro. Se ele não tiver a condição, nós temos outros jogadores, o Eric, nós temos o Johan, nós temos jogadores também para essa posição. Cuca, bom dia. Falar sobre essa semana de treinamentos, acho que é inevitável a gente não falar o quanto o Egídio também se destacou, né? Foi muito bem nos treinamentos, no jogo treino. E ele, como você até mesmo atestou, tem sido perseguido pela torcida. Depois da eliminação, o pessoal reclamou muito dele. Você até optou por tirá-lo um pouco. Ele já está pronto para voltar? Ele vai jogar no sábado? Bom, por isso a gente abre o treino também, para que vocês passem a opinião que vocês têm e vocês conhecem futebol para o torcedor. E vocês viram que o Egídio está treinando bem, está com força, está com velocidade, está com disposição. Nós não tínhamos preparado nada para o Egídio voltar nesse jogo ou naquele, e sim o trabalho dele mostrar. Fez um jogo-treino com o Red Bull, fez gol, nos treinamentos todos ele pediu passagem, entre aspas, né? E a passagem é dada pelo que ele representou, não só ele, como o Mike também. Então, dentro desses treinamentos que eles fizeram e aproveitaram muito bem, eles se autoescalaram. Junto disso, o Michel teve um probleminha de adutor, o que o impossibilitou também em algumas situações, e provavelmente que nem viaje. Cuca, eu queria fazer duas perguntas para você em uma. A primeira que você falou que no Atlético é muito difícil jogar lá, há muito tempo que o Palmeiras não ganha um jogo grande. Eu queria que você falasse qual que é a maior dificuldade, assim, se é a torcida, se é o fator de campo, o embalo que o time está agora, que está para disputar uma final. E a outra seria assim, você é um expoente aqui dentro, né, pela sua história no futebol, como treinador também. E o Felipe, pela história que ele tem no futebol. Aí eu queria saber como se deu esse acerto, você teve um pedido de desculpa por conta daquele áudio. Como é que vocês dois gigantes aqui dentro do Palmeiras se acertaram, chegaram a esse denominador comum em benefício do Palmeiras? Lá no Atlético é sempre muito difícil, porque tem uma força que vem da arquibancada muito grande. O Independência é um dos estádios que maior imponência tem em cima do adversário, junto com o torcedor. E o time do Atlético é um time que sabe jogar, principalmente quando ele faz o abafa, aquela pegada forte que tem, e a qualidade que tem o time do Atlético, que é inquestionável, é inegável. Então, todos esses fatores fazem o jogo lá ser muito difícil. Quanto ao episódio do Felipe, de ter pedido desculpa ou não, isso lá dentro eu sei, ele sabe o que aconteceu, de que forma que aconteceu, tanto que ele está já reintegrado por ter reconhecido um erro, e eu acho que isso não é vergonhoso para ninguém. Você reconheceu uma situação e pronto, é passado, já passou, vamos tirar a lição.
disso para o futuro, né? Para a gente poder ser pessoas melhores, como eu falei, tanto ele quanto eu. E de gigante eu acho que não tem nenhum, nem eu nem ele. Gigante é só o Palmeiras e é o que mais importa. Cuca, uma última aqui embaixo. Você falou sobre os 14, 15 jogadores que entram em sequência. Eu queria insistir nisso. A gente perguntou para o Tietê se ele já sabia qual seria o time. Ele brincou, disse, o Cuca ele gosta de mudar bastante. Você pretende definir um 11 titular, dar sequência para 11 atletas? Ou você vai continuar adaptando o seu time jogo a jogo até em função do adversário? Se nós fizermos lá com o Atlético um grande jogo, automaticamente eles vão se definindo como titulares, né? A gente fez um grande jogo com o São Paulo, uma parte sim. Foi melhor o primeiro ou o segundo tempo. Então a gente repete muitas das situações, como eu já falei, às vezes o time que terminou, não o time que iniciou. Aí nós temos depois volta de jogadores importantes, o caso do Dudu, que hoje não está na real condição. Então você tem o Dudu como um titular, que hoje não é o titular. E aí você tem esses 13, 14, é o Keno junto dele, é o Roger Guedes, que hoje não está titular, também como um titular. Então a gente tem usado esses 14, 15 jogadores, e eu sempre fui assim, não é aqui, hoje no Palmeiras. Ano passado nós fomos campeões fazendo assim. Às vezes por querer, às vezes por imposição de uma situação ou outra, né? Lesão, mau momento, ou cartões que o jogador tem. Cuca, eu queria continuar, por favor, no assunto do Egídio. Se você pensou na questão do jogo ser fora de casa, de repente é bom para um jogador tão pressionado pela torcida voltar. Se você pensou nisso ou não, se fosse em casa seria da mesma forma? Eu acho que seria porque ele está treinando bem, ele está com força. Os jogadores sentem quando um jogador está se impondo em situações e está pronto a jogar. Eles sentem isso, né? E a gente tem que respeitar. Mas ajuda, o jogo ser fora ajuda, pelo Egídio ser lá de BH também, não diretamente, mas ter uma história grande lá com BH, então ajuda também. Outra pergunta que eu queria fazer, não especificamente só sobre o Palmeiras, mas sobre o campeonato, né? Muitos times ou muitos jogos em que um time tem muito mais posse de bola, esse time acaba perdendo, certamente você tem observado isso. O próprio São Paulo, pelos números que eu recebi, se contasse posse de bola, estaria entre os primeiros, né? Então é um bom exemplo e tem vários exemplos. Por que você acha que tem acontecido tanto isso? Assim, o time fica mais com a bola e acaba não vencendo. Mas aí é uma coisa muito fácil, muito óbvia, né? Essa posse de bola, ela é enganosa. Vocês têm que fazer uma análise de posse de bola no campo de defesa e uma análise de posse de bola no campo de ataque. Uma coisa que o Barcelona fazia, ficar com a bola no campo de ataque. Isso é. Agora, quando o time joga na defensiva e você joga em casa com a posse de bola no zagueiro, para o lateral, do lateral, você vai ficar com 70% da posse de bola. O que adianta? Quando você tiver que ir no terceiro quarto do campo ali, lá no ataque, e perder, você vai ter o contra-ataque. Então, aquele que tem 25% de posse de bola, quando ele te pegar desorganizado no contra-ataque, ele vai ter mais perigo do que você com 70% de posse de bola, sendo a maior parte no campo de defesa. Mas o time que tem a maior posse de bola no campo de ataque, aí você vai ver os números, ele geralmente vai ter um resultado melhor. Não sempre, mas quase sempre. Cuca, aqui à sua direita. Aqui. O time que joga contra o Galo é esse que vem treinando com... Você falou do Egídio, pediu passagem, o Mike também, pelos treinos a gente vinha vendo nos últimos dias também pediu passagem, o Jean vai para o meio, o time titular é esse que você vem treinando. Não vou falar que é isso aí, mas é mais ou menos. E uma segunda, a questão do Borja, você disse que ele teve umas questões para resolver lá. Você também, foi um pedido dele para ser liberado? Sim. E merecedor, porque é um cara que só tem nos ajudado. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Valeu, um bom final de semana.